de assistir. Esse é o nosso profeta, grande homem de Deus. Quantos entenderam o recado da pastora? Então, sábado, dia 24, à noite, vamos ter culto, e domingo, dia 31, culto às 10 da manhã. É isso, gente? Então, tá vendo como que vocês prestaram atenção? Então, sábado, dia 24, às 10 da manhã, domingo, nosso culto. E dia 31, vocês não podem esquecer, 9 da noite, 21 horas, o culto da virada. Amém? Tem um visitante aí do seu lado, olha aí. Vira a cabeça em nome de Jesus e olha. Amém. Vocês estão tão cansados de descansar? Amém? Tem visita aí? Olha para o irmão do seu lado e fala, seja bem-vindo, seja bem-vindo. As crianças precisam ir para a salinha lá, automaticamente as professoras já têm essa autoridade para levá-las, tá bom? Em nome de Jesus. Sejam bem-vindos aí os novos. Temos bastante gente de férias. Fiquei sabendo aí que caiu até granizo em Rio Preto. Então, Rio Preto, quando cai granizo, a gente fica em casa, né? Caiu lá no outro bairro, mas a gente fica em casa com medo de cair em casa. Fala para o irmão do seu lado, misericórdia. Você não pode deixar de cultuar ao Senhor por causa de uma chuva gostosa que Ele mandou. Então não falte jamais. A turma que está aqui nunca falta, né? Glória a Deus. Gente, eu tenho falado muito da graça esse mês de novembro e eu quero dar continuidade. Eu quero ler aqui um capítulo, Efésios 2, do 4 ao 13, fala de Jesus, fala da graça. Se você é salvo hoje, foi porque Jesus morreu por você. Deus, Ele te amou de tal maneira que Ele projetou algo sobrenatural para resgatar você. Amém? Quantos entendem? Então eu quero falar com vocês sobre isso e dar alguns som. Aí. Tudo vai ficando velho, né? Até as pilhas gastam. Menos a pessoa do seu lado aí. Pergunta para ela, você está novo? Está forte? Está firme? Amém. A gente tem que ficar, né? Cada dia se cuidando. Você sabia que Deus pode aumentar ou diminuir os seus dias? Você já pensou nisso ou não? Se você não cuida da sua saúde, os dias vão diminuindo, vão se abreviando. Agora, se você cuida da tua saúde, seus dias vão melhorando, ainda mais com o sim e o amém de Deus. Olha, Ele pode, deixa Ele viver mais 100 anos aí, misericórdia. Vai ser muito tempo. Vamos ler então? Efésios 2, do 4 ao 13, Paulo fala para os Éfesos, todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Aqui, vamos investir um tempo aqui. Deus que é rico em misericórdia. Você está vivo hoje porque Deus tem muita misericórdia, infinita misericórdia. Ele é o Criador de tudo. E porque Ele é rico em misericórdia e o grande amor dEle que nos amou, Ele nos deu vida com Cristo, através de Cristo. Antes estávamos mortos. Olha aí, ó. Antes você vivia na influência maligna. Nós vivíamos na influência do mal, na morte espiritual. Quantos entenderam até aqui? Mas porque Deus nos amou e através de Jesus Ele formou um grande plano de resgate, Ele nos resgatou, nós tornamos-nos a viver, porque pela graça, fala por Jesus,
por causa de Cristo, por causa de Deus, o amor do Pai, a misericórdia de Deus, nós somos salvos. Quantos entenderam esses dois versículos? Então você é salvo, você é um privilegiado, você tem a salvação, você tem a vida eterna. E no versículo 6, Paulo fala: Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Olha outro ensinamento que Paulo dá para os Éfesos e serve para a gente. Nós fomos salvos em Cristo. Quando Jesus ele vai lá e cumpre a missão, morrendo, né, nós morremos com Ele. Quando Jesus ressuscita dentre os mortos, a salvação se concretiza. Nós ressuscitamos com Ele, né? Ou seja, a morte do velho homem, né, é transformada, a maldição é transformada em bênção. Você hoje vive. Olha para o irmão do seu lado e fala: meu irmão, você vive. Agradeça a Deus todo dia, porque você vive naturalmente e você vive espiritualmente, amém? Vivemos com Cristo, né? E tudo isso acontece, toda essa autoridade que Deus nos dá, inclusive no mundo espiritual, que Paulo diz aqui, é para que todos que veem, todos que observam, todos que estão na sua casa, que ainda não receberam, todos que estão no teu trabalho, para que todos consigam ver que há poder, que há milagre, que realmente a vida eterna existe, a graça existe. Nós vivemos em um mundo hoje que tudo é imediato, né? Somos imediatistas, precisa ser para ontem. Vivemos em um mundo que a carne prevalece sobre o espírito. É ou não é, gente? Tantas ideologias, tantas culturas carnais, né, que se tornam culturas malignas do mundo, que se não tomarmos cuidado, nós acabamos vivendo isso, naturalmente, acostumamos com o que é errado. Olha para o irmão do seu lado e fala: meu irmão, você precisa ler a Bíblia, porque se você ler a Bíblia, você não vai acostumar com o que é errado. A Bíblia nos dá a direção do que é certo, não dá para ser enganado. O crente que é enganado é aquele crente que, né, que só vem na igreja receber, não lê a Bíblia, não lê a palavra, não participa do IV, Instituto de Vencedores, não faz uma revisão de vidas, né? A revisão de vidas muda a nossa vida, a nossa história, não lê a palavra, mas através de Jesus nós temos vida. Fala: Senhor, me mantém firme e forte, debaixo dessa graça do Senhor. E aí no versículo 8, Paulo fala: pois vocês são salvos pela graça, eu não mereço, mas a misericórdia do Senhor me alcançou. Jesus é a graça, Jesus me alcançou. Jesus é o plano perfeito de Deus que nos alcançou. Então, pela graça, eu sou salvo. Agora, eu sou salvo pela graça se eu tiver fé, por meio da fé. E isso não vem de mim, não vem de você, é um dom de Deus. Porque eu recebo Jesus como Salvador, eu recebo, né, a fé que vem de Deus. A minha fé, né, foi o start para receber a fé de Deus. Então eu tenho muita fé, eu creio em Deus, eu creio no propósito de Deus, eu creio que Jesus morreu por mim e que Ele vai cuidar da minha vida. Eu só consigo permanecer no reino de Deus se eu tiver fé, amém? Porque sem fé, e eu vou ler esse versículo daqui a pouco, sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu sou salvo pela graça. E no versículo 9 Paulo fala: não por obras, para que ninguém se glorie. Não adianta você achar que só de estar ajudando o irmão do lado você vai para o céu. Porque você está levando uma cesta básica para um carente, você vai para o céu. Porque você foi lá e livrou alguém da morte, você vai para o céu. Não, você vai para o céu porque você tem fé em Jesus e você crê no plano restaurador, no plano de salvação. Por isso que nós vamos para o céu, amém? Agora não é porque nós cremos e vamos para o céu que nós não vamos continuar fazendo as obras. Nós precisamos fazer as obras, mas nós fazemos as obras porque nós entendemos o nosso lugar e o nosso chamado, a nossa posição. Eu nasci para fazer o bem. Quantos entenderam? Amém? Mas jamais pense que
porque o pastor está pregando aqui, só por causa disso ele vai para o céu. Não, eu vou para o céu porque eu expresso, eu confesso a minha fé. Eu tenho a minha fé, e eu creio no poder de Deus, eu creio na salvação. Por isso que eu vou para o céu. Amém? No versículo 10, Paulo fala, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Eu faço boas obras, porque eu nasci para fazer boas obras. Olha que interessante. Se eu pratico boas obras, foi porque Deus me chamou desde o princípio, desde o ventre da minha mãe, para praticar, para fazer boas obras. Olha que interessante. Eu não nasci só para receber. Tem filho que acha que nasceu no mundo só para receber do pai. Não, tem a parte dele. O pai precisa prepará-lo para dar. E dentro de casa ele começa a aprender a fazer as coisas. Lá fora, junto com o pai, junto com a mãe, no negócio, no trabalho, ele aprende que ele precisa produzir também. É assim a vida. Nós fomos criados para produzir. Nós fomos criados para frutificar. Essa palavra é melhor. Fomos criados para dar frutos, não para ser pessoas estéreis, pessoas mortas, pessoas que só recebem. Eu me lembrei agora do Mar Morto. Recebe do Rio Jordão toda a água, mas o Mar Morto é o mar mais fundo que existe no planeta Terra. Então não tem como ele liberar as águas, a não ser por evaporação. Então ele recebe e ele nunca dá. Porque ele nunca dá, ele não tem vida. Olha que interessante. A pessoa que só recebe, vai se tornando uma pessoa espiritual, inchada, mas ela precisa transbordar, ela precisa liberar. Jesus nos chamou, Deus ele nos criou desde o princípio para produzir, para dar bons frutos, em casa, no trabalho, junto com o cônjuge, com os filhos, servindo o irmão, ajudando. Agora nós não fazemos isso para receber a salvação, porque nós recebemos de Deus, Jesus nos salvou, nós voltamos ao estado original da criação. Eu nasci para servir, eu nasci para frutificar. A pessoa que fica parada, ela não para em lugar nenhum. Olha que esquisito, Porque ela está parada em frutificar, ela não dá conta de ficar em igreja nenhuma. Ela não dá conta de ficar com casamento. Ela não dá conta de ficar perto dos filhos. Por quê? Porque Deus nos chamou para servir. Deus nos chamou para produzir, para dar, para frutificar. É forte isso, sim, igreja? É forte ou não? Eu fico imaginando aqui, a pastora só falou da Ali e do Sérgio aqui, mas é lógico que eles representam todo mundo que ajuda na igreja, em todos os eventos. Lógico que o Sérgio obedece a Lia e faz tudo que ela quer, mas ele obedeceu, Sérgio? Estou brincando. Eu acho que ele que inventa tudo, viu? A Lia só copia, Então, porque eles produzem, eles são abençoados por Deus. Por quê? Porque eles estão dentro do chamado e do propósito de Deus. Então, é isso que Deus quer de você, que você viva dentro do propósito de Deus, amém? Você nasceu e em Cristo Jesus você pode fazer boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. E no versículo 11, Paulo fala, portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados à incircuncisão, pelos que chamam circuncisão, nós éramos gentios e o chamado de Deus era para um povo escolhido, o povo de Israel. Paulo está falando aqui, eles não aceitaram Jesus, não receberam Jesus, e graças a Deus, porque eles não aceitaram Jesus, a salvação chegou até nós. É lógico que no plano perfeito de Deus, a salvação não iria parar nos judeus, mas porque eles não aceitaram, a igreja fez um processo sobrenatural de evangelismo. Paulo saiu por todos os lados, Pedro, o resto dos discípulos ficaram lá em Jerusalém, em Israel, mas o restante saíram e o evangelho chegou para mim e para você. Por isso que pela graça você é salvo. Nós não merecemos, até hoje. Flávio, você merece a salvação? Não, mas a misericórdia de Deus,
me deu essa possibilidade de ser salvo. Quantos recebem? Amém? Então nós temos que orar por Israel. Fala para o irmão do seu lado, ore por Israel. Não seja um inimigo de Israel. E eu quero que você entenda uma coisa, Israel sempre foi atacado, porque o diabo não gosta do povo de Deus. Você que é evangélico, né? Você é atacado, é ou não é? Fala que é crente para você ver. Né? Na minha época eu apanhava quando era menino na escola. Sou crente, apanhava, sou crente. Né? Corria, que eu era bom para correr também. Né? Ou eu mato, eu morro, eu corpo mato, eu corpo morro. Né? Eu corria para todo lado, né? Sem problema, mas eu nunca deixei de professar a minha fé. Jamais neguei a minha fé. Não negue a sua fé. Né? O diabo vai atacar você, vai tentar atacar você, mas você tem a proteção. Amém? Então não caia nas armadilhas. Olha aí que interessante. Israel, ele foi lá e está protegendo agora o território dele. Agora ele precisa, né, dar um jeito ali para que aquilo não aconteça de novo. Mas lógico que vai acontecer de novo. Nós não temos dúvida, está na Bíblia, né, as profecias. Não adianta, vai continuar acontecendo. Até Jesus voltar para reinar. Jesus voltar e terminar com o mal. Exterminar o mal da terra. Então fica firme. Amém? Permaneça firme. Paulo fala no versículo 13, mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, não tinham salvação, não tinham o direito da salvação, foram aproximados mediante o sangue de Jesus. Então tudo isso que nós temos hoje, tudo isso que nós vivemos hoje, tudo isso que nós somos hoje, é graças ao sangue de Jesus derramado. Graças à graça. Amém? Graças a Jesus. Graças ao amor de Deus. Você consegue sentir esse amor de Deus? Abraça você aí, fecha os olhos. Você consegue sentir esse amor de Deus por você? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque Deus amou você de tal maneira, Ele enviou seu único filho para morrer por você. Olha que interessante, para que todos os que nele crescem, porque você creu, você recebeu Jesus e recebeu a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Olha para Jesus e fala, obrigado, Jesus. Tem gente que não falou porque não prestou atenção. Olha para ele e fala, obrigado, Jesus. Tu és o meu rei, tu és o meu Senhor. Agora, para viver a vida que Cristo te oferece, para viver o propósito de Deus na sua vida, você não pode parar. Quantos entendem? Você precisa continuar a cada dia exercitando a sua fé, exercendo, né, o teu papel, o teu propósito na terra. Quantos entendem? Né? Tudo em Jesus, no reino de Deus, começa através da fé. Agora eu quero ler aquele versículo. E se você quiser marcar, eu coloquei aqui 5 pontos, 5 práticas para alcançarmos a plenitude de Deus. Primeira, tenha fé. Você é crente bully, de pouca fé, ou você tem muita fé? Fala para o irmão do seu lado, tenha muita fé. Hebreus 11, 6, estou agradecendo a Deus porque o Paulinho esqueceu de marcar o tempo. Hebreus 11, 6, Paulo fala, sem fé, sem fé, sem fé, sem fé, é impossível agradar a Deus. Você precisa ter fé. O que te mantém crente, o que te mantém santo, o que te mantém mexendo, trabalhando, cumprindo o teu propósito, é a tua fé. Amém? Eu ouso até dizer que a fé é o combustível, é a gasolina que mantém o carro ligado. Você é um meio, né, um veículo de Deus, que depende da fé, né, para continuar. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, olha aí, você se aproximou de Deus.
Então você precisa crer que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Olha que lindo, né? Você quer manter a tua vida em Deus ou você quer voltar para a velha vida? Quantos querem voltar para a velha vida? Levanta a mão. Todo mundo está prestando atenção. Quantos querem permanecer em Deus? Permanecer no reino, cumprindo o propósito, o chamado, fazendo a vontade de Deus. Então eu preciso ter fé para agradar a Deus, porque quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. Olha aí, um ateu não tem como ser crente, mas ele pode ser crente se ele aceitar Jesus. Amém? E ele recompensa aqueles que o buscam. Não precisava de mais nada, só a salvação já basta. Já estava bom demais, mas a palavra de Deus fala, Paulo fala que ele é galardoador, ele abençoa. Né? Você tem os benefícios da salvação. Né? Você tem as recompensas. A vida com Jesus, né, pode ser chata para a carne, mas para o homem e para a mulher de Deus, a vida com Jesus é uma vida sobrenatural. Você está cansado na tua casa porque você teve fé para vir na igreja, Ele renova as suas forças. Você está precisando pagar uma conta porque você buscou Ele em primeiro lugar, Deus Ele abençoa você e supre você. Está faltando comida em casa, falta de organização, ou situação difícil, mesmo aí, sei lá, o que você possa estar passando, porque você decidiu, vou a pé na igreja, é 10 quilômetros, 15 quilômetros, né? Eu já fui algumas vezes lá em Ribeirão, né, para a igreja, graças a pé. Deus me deu uma motinha, glória a Deus, porque Ele ia me dar uma joia preciosa, eu parei de andar a pé. Mas eu já fui muito tempo solteiro, Jesus amado, em Bauru, eu andava 15, 20 quilômetros ali com os meus irmãos, e a gente ia na igreja, a gente buscava a Deus, a gente ia nas igrejas. Enquanto os amigos, os primos desviados, estavam nas drogas, nas bebidas, né? O Flávio, o Fábio, o Fernando, os três irmãos, o FFF, saía a pé, andava toda aquela Duque de Caxias. Vocês não tem ninguém de Bauru aqui? E a gente ia menino, 14, 15, 16 anos. A gente não ia só na igreja, tá, gente? A gente saía de vez em quando também na adolescência e ia para o Rio, né? Eu sou da época do Rio, o Luciano deve ser na época do Rio, que a gente saía, ia para o Rio nadar, voltava, o pai e a mãe ficava sabendo depois, né? A gente já fez as nossas artes, mas quando foi para buscar a Deus, quando era para buscar a Deus, a gente fazia a nossa parte. Eu preciso fazer a minha parte a cada dia por Jesus, é uma decisão. Eu estou cansado, mas eu quero Deus. Eu estou chateado porque o projeto não deu certo, ou eu fiz alguma coisa errada, porque nem tudo a gente faz certinho, estamos em constante crescimento. Fez um investimento errado, está devendo, o cartão está devendo, eu vou, né, retroceder em ficar em casa? Não, eu vou buscar a Deus. Tem muitos que desistem por situações complicadas. Jesus deixou bem claro, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, isso é fé, amém? O ânimo é tua fé em ação, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Se Jesus venceu o mundo, você vai vencer, então não desista, tenha fé. Lembrei de uma música aqui que não é da época de vocês, tenha fé, irmão, só isso que eu sei dela, tá bom? Mas tenha fé, glória a Deus. Outro ponto que eu quero deixar para vocês, eu preciso ter fé, mas eu preciso tratar o meu caráter, eu tenho que tratar minhas emoções, eu tenho que amadurecer espiritualmente e amadurecer naturalmente, entende? Quantos entendem? Não adianta eu ter 30 anos com pensamento de adolescente, eu não vou caminhar, não vou crescer. Não adianta, né, eu ser menino e continuar menino, eu preciso amadurecer, conhecer mais de Deus. E aí entra a fidelidade. Eu preciso ter fé, mas eu preciso ser fiel. Eu preciso ter fidelidade. Fidelidade entre as alianças. Fidelidade entre os compromissos. Né? Eu tenho compromisso lá fora, honro tudo lá fora. Mas quando é dentro do reino de Deus, quando faz parte do reino de Deus, eu faço tudo relaxadamente. Vai acontecer que eu vou enfraquecer. Quantos entendem? Eu preciso ter fidelidade. É uma luta, eu preciso ser fiel. Em tudo que eu pegar, em tudo que eu fizer. Lucas 4:1. Jesus, nesse capítulo, ele
antes do ministério dele, ele foi tentado pelo diabo. Né? Deus ele vai permitir você ser tentado. Olha para o irmão do seu lado e fala, meu irmão, não fique emburrado. Não dá para ficar embeiçado. Né? Você vai ser tentado. Porque Deus quer você por amor e não por força. Né? Eu não vou fazer porque Deus é juízo e Ele vai me matar. Não, Deus é graça e Deus é amor. Ele apresentou o reino, apresentou como viver no reino e a decisão é sua de ser fiel. Mas se você for fiel, você vai permanecer. Jesus ele foi tentado. Se Deus permitiu a tentação no Filho, quanto mais em você, Ele vai deixar. O dono desse mundo, maligno, o diabo, ele vai tentar você com ideologias, com coisas malignas. Agora o novo correto é desse jeito. Não. A Bíblia será sempre o seu novo correto. Amém? A Bíblia sempre será a sua verdade. Precisa ser o seu manual. Quantos recebem? Amém? Então não vai acostumando a sua vida com as coisas do mundo. Respeita cada um com a tua decisão, mas não se contamine, seja fiel. Isso te mantém para a eternidade, te mantém na igreja, te mantém na comunhão com os irmãos, te mantém no teu chamado, no teu ministério. Não negocia a tua fidelidade. A palavra de Deus, ela não volta vazia. A palavra de Deus, Deus ele não vai mudar, é imutável. A palavra dele não vai ser mudada porque você está emburrado e quer que seja desse jeito. Mas por que agora aquela turma quer que a palavra seja desse jeito? Eu tenho que aceitar tudo. Problema deles. Eles que vá se converter e conhecer o Senhor que fez todas as coisas, que já escreveu o que é certo e o que é errado. Amém? Não existe meio termo. Quem estiver no meio já está fazendo parte do errado. Já está morno, já se perdeu. Não se perca. Amém? Quantos entendem? Quando nos convertemos, chegamos cheios da verdade do mundo. Aí na igreja, você vai ser... Me ajuda aí. Não. Não aconteceu nada disso ainda. Você acabou de chegar na igreja, você vai ser igual esse microfone. Você vai ser confrontado. E se você quiser Deus, você vai ter interesse pelas coisas de Deus. E a palavra vai manter você. Amém? A palavra vai suprir você. Você não entendeu? A palavra vai guardar você. A palavra vai te levar para a eternidade. O verbo vivo, Jesus, vai te levar para a eternidade. Então seja fiel. Seja fiel. Deseje as coisas de Deus. Né? Sexta passada, espero que não tenha ninguém aqui, né? Mas se tiver, misericórdia, está no lugar certo, continue. Mas 2 quadras para trás aqui, a gente tinha mais de 500 pessoas na fila para buscar um passe. Decisão deles. Quantas pessoas nós tínhamos na vigília? Quantas pessoas tem na igreja? 100, 120, 180, 200, 300, 1.500. É a fé do pastor. Né? Mas lá fora tinha mais de 1.000 pessoas sendo enganadas pelo diabo. E desejaram ser enganados. Porque eles conhecem. Não vai falar que não conhece. A televisão está cheia de igreja falando de Deus. Rádio está cheio de pessoas falando de Deus. Aqui em Rio Preto só tem uma, né? Rádio. Mas o evangelho está sendo pregado. E vocês têm a oportunidade de escolher Deus. A vigília é uma vez por mês. Se não brotar o desejo de ser fiel, mesmo no cansaço, você nunca vai mudar de nível espiritual. Você nunca vai conhecer Deus na profundidade. E você precisa desejar as coisas de Deus. Eu não vim na vigília do mês passado, estava lá em Brasília. Estava na vigília lá dos bispos. Né? Essa sexta eu também não pude estar. E tem gente que sabe que a gente não está, mas não vem. Os pastores não vão estar, né? Embora a gente estando ou não, tem gente que falta porque quer. Nós estávamos na vigília lá em Ribeirão Preto, de bispos e pastores.
né? Porque nós amamos a presença de Deus. Você precisa amar a presença de Deus, senão a tua fé vai ser abalada, a tua fidelidade você não vai manter. Você precisa desejar. Temos oração segunda às 8, terça às 19, quarta às 20 horas, quinta-feira na célula e sexta-feira vigília. É uma vez por mês, só de busca. O resto você faz nos cultos, você faz no teu devocional. Mas quem é fiel ama a presença de Deus. Ah, mas eu saio toda sexta-feira no mês com meu namorado, essa sexta eu preciso sair. Se você não ensinar o teu esposo, seu futuro esposo, sua futura esposa, a buscar a Deus em primeiro lugar, eu não tenho certeza que esse casamento até onde vai. Porque precisa ter Deus. Entende? Vocês entendem o que eu estou falando? Entende ou não, gente? O pastor pode falar assim com vocês? Deixa eu falar. Né? Se eu tenho fé, eu tenho fidelidade, eu amo as coisas de Deus. E isso me mantém firme. Ah, eu estou cansado do louvor que canta as mesmas músicas. O nosso sonho é mais de 50 músicos. Eu já tomei conta de 60 músicos. Né? Tomava conta de uma orquestra. Aqui em Rio Preto, estamos com a igreja aí crescendo. Logo nós vamos ter, a minha fé. Né? O meu sonho é não cantar mais, nem tocar. Nem o Avelino, coitado. Hoje estava passando mal. Pus o banquinho. Não falei para pegar o banquinho e sair de mansinho. Mas eu falei para ele, senta no banco, meu filho, porque é você que vai tocar o violão. Sacrifício de louvor. Porque ele ama a presença de Deus, ele escolheu a melhor parte, mesmo com a saúde aí. Né? O jejum é assim. Enfraquece a carne e fortalece o espírito. Né? Faz parte, seja fiel. O Paulinho já está me dando uma pressão aqui, eu estou quase acabando, mais 60 minutos. Estou brincando. Né? Outro ponto, outra característica para você se manter na presença de Deus. Fala comigo, preciso ser sábio. Seja sábio. E a sabedoria que eu estou falando não é a sabedoria dos homens, mas é a sabedoria do alto, que vem de Deus. Porque a sabedoria de Deus faz com que a inteligência e o conhecimento seja real aqui no mundo natural. Você vai fazer as coisas com excelência, com certeza que vai dar certo. Seja sábio. Né? Salomão, em Provérbios 2,6, o que ele fala aí? Emily. Estamos com a Emily hoje lá no projetor. Ninguém vê esse povo trabalhando, tudo escondido lá. Ó. Ela, o Caio e ela lá em cima. Provérbios 2, capítulo 6. Ainda bem que eu não elogiei, né? Não elogiei a Emily. Coloca, minha filha, Provérbios, vai lá. Sai todo tranca-mídia. Aê, que isso. Ninguém toca na Bíblia. Muda aí NVI para nova versão aí, Ara. E se clamares por inteligência, por entendimento, alçares a voz. Não é essa versão não. Provérbios 2,6. Você está no versículo errado. Ah, tá. Agora sim. Fala comigo. Porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. A sabedoria vem de quem? Vocês acabaram de ler, gente. Vai. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Para se manter na igreja, no reino de Deus, você precisa de sabedoria. Para viver o melhor dessa terra, bênçãos, maravilhas, cura, né, provisão na sua vida, você precisa ter sabedoria. Muitos recebem o melhor de Deus, mas se lambuza, se perde e deixa Deus de lado. Falta de sabedoria, porque a fonte não pode fechar. Quantos entendem? Né? Cabeçudo eu, se receber de Deus e fechar a torneira dos céus para a minha vida. Eu preciso manter a torneira dos céus aberta, as comportas dos céus abertas. Para isso eu preciso de sabedoria. Né? E Deus, Ele é tão cuidadoso com as coisas que Ele criou e que Ele pode te dar, né? Que nós temos o exemplo lá, que aquele senhor deu um denário para uma pessoa,
5 denários para um, 10 para outro. Aquele que pegou um denário escondeu, guardou com medo de perder. Deus, ele dá as coisas para você, não é para você esconder e guardar, porque a semente precisa ser plantada para crescer. Né? O de 5 denários, ele conseguiu multiplicar mais 5. Ele cumpriu a missão dele, de acordo com a capacidade dele. O que ganhou 10, eu estou dando um exemplo aqui, mas nem lembro se era isso, né? 1, 5, 10, né? Quem lembra aí? Né? O de 10, tá certo? Tá vendo? Quase peguei vocês aí, não estava prestando atenção. 1, 2, 5. 2? Então tá, essa é minha filha primogênita. O de 10, ele multiplicou, e é dinheiro, gente. O denário vale muito. Ele não teve medo de investir, ele não teve medo de administrar as coisas que Deus entregou na mão dele. Né? Então, a falta de sabedoria fez com que o primeiro se perdesse. Ele escondeu, ele perdeu, né? Não serviu para nada. Né? Nem o Senhor quis o denário dele. Né? Não foi feito para isso. Deus te chamou para frutificar. Amém? Então, não se perca quando Deus abençoar você. Não se perca quando Deus der um dom para você. Use do jeito certo. Amém? Deus deu provisão para você. Deus liberou dos céus um cartão de crédito. Não saia gastando, porque você sabe o tanto que você vai receber. Entende o que eu estou falando? Nós precisamos da sabedoria do alto para viver o melhor dessa terra. Deus, ele dá, ele prometeu que vai dar. Amém? E muitos saem da presença de Deus porque não foi um bom administrador, põe culpa em Deus ainda. Deus me deu, mas Deus também tirou e fez isso e fez aquilo. Fala comigo, misericórdia. Eu vou ter sabedoria, serei um ótimo administrador. Quantos serão ótimos administradores? Jesus fala, sede meus imitadores, como eu sou. Paulo fala, né? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Outra característica para você permanecer. Vamos relembrar? Você precisa ter fé, você precisa ter fidelidade, você precisa buscar a sabedoria que vem do alto. Agora, outra característica, seja forte e corajoso. Eu falei na oferta de domingo passado, terça, sobre isso, alguma coisa assim. Eu preciso ser forte e corajoso, porque esse mundo jaz no maligno. Né? Josué foi um cara forte, sim ou não? Sim ou não, igreja? Quem sabe quem foi Josué? Levanta a mão. Josué foi o parceiro, foi o discípulo de Moisés. Moisés morreu no deserto e Josué ficou na posição de Moisés. Agora eu achei uma coisa muito interessante. Josué era ele que lutava as batalhas no deserto. Né? Ele que pegava toda a tropa, os homens todos, e saíam para lutar. Os combates era Josué que fazia. E mesmo assim, quando ele toma posse da nova patente de levar o povo para a terra prometida, Deus, ele olha para ele e fala, você precisa ser forte, você precisa ser corajoso. Não sei se Josué entendeu ou não. Lógico que ele entendeu, né? Mas Deus, ele precisou fortalecer. E Deus, ele vai fortalecer em você. A vida é dura, os problemas da vida estão aí, continua. Para ser mais do que vencedor, você precisa ser ousado. Cadê os ousados aí? Você precisa ser forte, você precisa ser corajoso para continuar. Amém? Porque vai ter gente que vai falar, por que você é crente? Por que você professa isso? Vai de manhã orar, vai à noite orar, vai nos cultos. Você precisa ser forte e corajoso. Eu escolhi o Deus, o único Deus. Eu quero fazer a vontade de Deus, eu não vou largar Deus por causa das adversidades, ou porque eu briguei com o irmãozinho na igreja. Eu preciso ser forte. E olha que interessante, com Josué o maná parou, porque agora a partir da terra prometida, da terra, né, que eles receberam, os frutos iam começar a brotar. É da terra, né, os animais, eles iam começar a prosperar com a força, com a sabedoria que Deus deu. Amém? Tinha gigante lá, sim ou não, gente? Ainda tem gigante atacando você, sim ou não? Tem. Você precisa ser forte e corajoso. Deus vai vencer por você. Né? Tem que ser igual Davi. Né? Quem és tu, Golias, para afrontar o exército de Deus vivo? Né?
pai de família, sacerdote, quem és tu, Golias, para afrontar minha família? Você não vai tocar na minha casa. Líder, quem és tu, Golias, para afrontar os meus discípulos, as minhas ovelhas? Amém? Você que é ovelha de Jesus, quem és tu, Golias, para tocar na minha casa, nas minhas coisas, nos meus negócios? Você tem que permanecer. Deus, ele não privou você das batalhas. Você está no mundo. Enquanto nós estivermos no mundo, precisamos lutar pela nossa fé. Amém? Pelo que é nosso. Né? Josué foi. E olha que interessante. Caleb, que era mais velho, né, já era velho em idade, ele deixou a parte dele, que foi um dos primeiros a receber, antes do Jordão e depois, né, 2 partes ali, ele deixou tudo ali e foi guerrear. Então não tem idade para guerrear, não tem idade para ter fé, não tem idade para permanecer, é sempre, amém? Ou até você morrer, ou até Jesus voltar e buscar você, a tua fé precisa permanecer. Olha para o irmão do seu lado e fala: seja forte, seja corajoso, enfrenta os seus desafios em nome de Jesus. E por último, para encerrar, depois que eu tenho fé, depois que eu tenho fidelidade, depois que eu tenho sabedoria, depois que eu entendi que eu preciso ser forte e corajoso para permanecer, eu preciso ser humilde. Amém? Você é humilde? Pergunta para o irmão do seu lado. Tu é humilde, meu irmão? Você se orgulha da sua humildade? Então você não é humilde, você se orgulha da sua humildade. Você é muito humilde, né? Humilde não é, né, o significado de pobreza, de quem passa necessidade, quem é ignorante, que não sabe, né, da palavra de Deus, que não sabe, né, das coisas da escola, da faculdade. Não é isso. Não é uma pessoa que não fez uma faculdade que é uma pessoa humilde. Não, uma pessoa humilde é aquela pessoa que sabe quem ela é. Amém? Você sabe quem você é? Você é filho do rei. Amém? Você é filho de Deus. Você é irmão mais velho do rei. Né? Você é filho de Deus. Você foi resgatado. Deus te ama tanto que deu Jesus por você. Né? Por isso que você é humilde. Eu sei o meu lugar. Sei a minha posição. Né? Eu sou uma pessoa muito importante. E ao mesmo tempo, né, eu ocupo a minha posição de servir os irmãos. Servir quem precisa. Ajudar quem precisa. Esse é o significado. Está faltando humildade? Está complicado. Isaías 57:15 fala: pois assim diz o alto e sublime. Isaías 57:15. Coloca lá, minha filha. Pois assim diz o alto e sublime. Quem que é o alto? Quem que é o sublime? Fala comigo, Deus. Pois assim diz o alto e sublime. Isaías capítulo 57 e versículo 15. Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre. Aqui está, que habita na eternidade. Olha que lindo. E cujo nome é santo. Deus é santo. Olha o que Deus diz: habito num lugar alto e santo. Deus está no céu, amém? É o nosso lugar, né? Nós vamos para o céu. Mas habito também com o contrito e humilde de espírito. Olha lá, o contrito e abatido. Misericórdia essa versão. Muda para a NVI. Quem está com o coração abatido aí? Né? Muda para a versão NVI. Olha que lindo, ó. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Olha quem está contigo, quem sempre esteve contigo, né? O alto e o sublime, o Criador de todas as coisas. Olha quem está com você, o Criador de todas as coisas, o que vive para sempre. Olha para o irmão do seu lado e fala: meu irmão, Deus está contigo. Fala para ele: você já viu Deus? Deus é espírito. Importa que o adoremos em espírito e em verdade, mas Deus é poderoso, Ele está com você. Amém? Tem cuidado de você. Quantas batalhas que você perdeu a força e Ele carregou você. Ele te deu a vitória. Deus está com você.
né, se nós entendermos, né, quem é Deus e o que Ele é capaz de fazer por nós, jamais largaremos Deus, jamais deixaremos Deus, né, jamais trocaremos Deus pelo pecado, jamais trocaremos Deus pelas circunstâncias da vida. Amém? Jamais voltaremos para o nosso ex-dono. Meu não, né? Mas tem gente que já foi do mundo aí, não tinha se convertido. Eu sou crente desde pequeno, né? Mas quem era do mundo já tinha um senhor, o diabo, que ele veio para matar, roubar e destruir. Agora você tem um novo dono, né? O Todo-Poderoso. Nós temos o Criador de todas as coisas, que vai cuidar de nós. O segredo é permanecer na fé, na fidelidade, na sabedoria. Lembra aí? Na coragem, nas nossas atitudes e na nossa humildade. Eu preciso, o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu rochedo, no Senhor eu posso todas as coisas. Fica de pé. Nem sei que música que eu vou cantar. Que música que você quer cantar para Deus? Fala aí, cadê?